Olá, pessoal. Continuando então o que a gente estava falando, eu vou agora mostrar um exemplo usado nessa sequência do Book Circle para mostrar como na prática a gente coloca aquelas atividades diferenciadas para atender os nossos alunos. Eu queria só retomar uma coisa que eu falei aqui agora no vídeo anterior, só para deixar claro. Eu estava falando que muitas vezes os objetivos são colocados como past simple, né? Lembra que eu comentei? E é importante considerar que isto é um conteúdo interessante, mas justamente o problema tá quando a gente coloca isso como objetivo. Então parece que o objetivo é, por exemplo, saber uma lista de palavras, ou saber preencher aquela coluna, aquele lacuna que está vazia com o verbo conjugado. Aí quem já sabe não tem nada para aprender e quem está muito longe não consegue aprender, como a gente já havia comentado. Eu só fiquei preocupada se houve alguma conotação de que isso não é importante. E que também não deve ser escrito, né, no programa do curso. Deve, mas ele é conteúdo, ele não é objetivo. E o segredo do que a gente está falando é focar no objetivo. É isso que dá para adaptar. Então, eles saberão determinadas partes do uso do Simple Past ou de alguma coisa de acordo com as necessidades. Quem ainda está começando a aprender o que é verbo, não dá para já aprender a conjugação. Ele vai aprender o que é verbo e aí ele vai dar conta daquele objetivo, daquela capacidade, usando aquilo que ele aprendeu, seja lá o que for dentro da mesma linha de conteúdos, dentro do mesmo objetivo. Tá? Então era só isso que eu achava que era importante retomar do vídeo anterior. Então aqui eu vou mostrar para vocês, dentro desse projeto do Book Circle, como vocês mesmos colocaram, um dos exemplos, né, é desenvolver essas estratégias de leitura, estratégias para dar conta de ler, no caso aqui, narrativas de ficção, em uma língua estrangeira. Então, eu vou mostrar as atividades que foram feitas, justamente a diferenciação. Então, essa daqui, que é a primeira, é como se fosse o modelo, eu estou chamando aqui de standard, né? Então, a tarefa que foi dada para eles era um reading guide, ou seja, trabalhar com essas estratégias de leitura. Então, vamos lá, olha, quem é o autor das histórias do Sherlock Holmes? Você já leu alguma história dele? Qual? Então, eu tô trazendo para a mente dos alunos de que quando você vai entrar numa história, você retoma os seus, como vocês mesmos colocaram, conhecimentos prévios sobre o autor, sobre o tipo de história. Então, aí a segunda, what kind of story is this? Então, onde que você localiza? Você já conhece as histórias do Conan Doyle? Você já sabe que tipo de... o que esperar, né? Bom, aí começa a ler e describe the following characters. Ou seja, o cara é ensinado, né, nessa hora de que, então eu não preciso traduzir e saber o significado de cada uma das palavras. Eu preciso dar uma lida e ver o que eu consigo saber sobre esses personagens. Exato. E a última sobre o setting, né? Sobre a ambientação. Então, isso também te remete a não esperar que vai ter ali na história alguma coisa que tem na sua escola, porque afinal de contas se passa, né, num outro lugar, num outro tempo. Ou seja, esse é o standard que dá a ideia para nós aqui que estamos analisando do que o professor queria com esse tipo de atividade. Ele queria desenvolver nos alunos essa consciência, né, sobre a leitura, né, que coisas que você faz quando você lê. Então, deixa eu mostrar agora a versão que foi feita para os alunos que precisam de mais desafio. Aliás, desculpa, peraí, volta. Vou começar por esse então. Esse é para os alunos que precisam de mais ajuda, né? Eles têm menos repertório, eles precisam de mais ajuda. Então, foi escolhida, na verdade, aquela lá era uma história do Conan Doyle, porque eles já tinham lido histórias do Conan Doyle no próprio curso de inglês. E também em língua portuguesa. Aqui foi escolhida uma história de um livro que eles leram nos anos anteriores, né, tanto em língua portuguesa quanto em inglês, ou seja, eles conhecem essa rede de histórias.
Como são alunos desses aí com menos repertório, muitas vezes eles são alunos novos. Então a gente não tem uma ideia do percurso que eles fizeram. Então aqui era uma coisa que era garantido que eles tinham feito no próprio curso, né, logo antes disso, que era ler algumas dessas histórias das Mil e Uma Noites. Então, por isso, escolhida. Além disso, a história do Aladim faz meio que parte do repertório, né, de crianças em geral. Então, é muito mais possível que esse aluno conheça essa história do que não. Tem filme da Disney e coisa assim, a gente conta com isso, a gente conta com esse conhecimento que a gente imagina que os alunos vão ter. Pode até ser que não, mas de alguma forma, a gente garante um conhecimento anterior do aluno, porque no próprio curso, naquele ano, tinha sido lido histórias das Tales from the Arabian Nights. Então aí começa, olha, faz parte do livro Tales, todas as histórias se passam no Oriente, por isso o nome do livro, Arabian Nights, e a história que você lerá se chama Aladdin and the Lamp. O que significa lamp? E aqui começa a dar essa noção para o aluno. Lamp. Lamp parece com o quê? Ah, eu lembro que quando eu vi essa história em português, no desenho, né? Aladim e a lâmpada. Ah, lamp, lâmpada. Ah, é parecido e de fato significa a mesma coisa. Então a gente começa a fazer com que ele pense que ele pode, entre aspas, né, chutar, imaginar o significado da palavra, porque ela é cognata, e de fato é isso mesmo. Aí depois uma outra atividade que novamente pede para eles pensarem no significado das palavras. Olha lá, então, são palavras, algumas delas meio que do repertório dead, toda pré-adolescente sabe o que é dead, porque eles jogam videogames e tal, é uma coisa, né, fazer o quê? Vamos contar com isso. Depois outras como magician, genie, que são palavras cognatas. Eu sei que é do Aladdin, então magician só pode ser mágico, genie só pode ser gênio, e outras que não sei, pode ser que eu saiba, pode ser que não, uncle, daughter, pode ser que ele já saiba, pode ser que não, e o que não souber, vai então procurar no dicionário. Então ele vai estabelecendo alguns procedimentos que o ajudam a saber que ele sabe mais do que ele eventualmente pensa que sabe. E aí, a mesma atividade que para os outros, né? Lê o primeiro capítulo e descreva o personagem. Então, exatamente a mesma proposta. Olha, quando você lê, você não precisa já de cara entender todas as palavras. Eu só quero que você seja capaz de descrever o Aladim. E aí, a última das atividades, que é a versão para os alunos... Estou abrindo errado aqui. Que é a versão para os alunos que precisam de mais desafio, eles têm mais experiência. Então, novamente é uma história do Conan Doyle, que é essa que chama The Adventure of the Engineer's Thumb. Então, a primeira pergunta é a mesma, né? O que você sabe sobre esse autor? O que as histórias dele têm em comum? Então, já vai ativando na cabeça do aluno, sempre tem algum mistério, alguma coisa. Só que essa história, ela é mais desafiadora. Primeiro, ela é um pouco mais longa, mas o mais interessante é que a gente sempre espera nas histórias do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que vai ter um caso, o Sherlock Holmes vai pegar lá as pistas e vai solucionar o caso. E nessa, as pistas, elas vão levando a gente e o próprio Holmes a caminhos que... agora eu entendi. Não, não era isso, acontece outra coisa. Agora eu entendi. Não, também não era isso. Então, você só de fato consegue entender todo o mistério no fim da leitura. Então, isso é mais desafiante, vai então colocar para esses alunos essa necessidade de ter fôlego, de desconfiar de si mesmo, de fazer as suas hipóteses e depois ver elas refutadas e agora o que é que eu faço? Então, não tenho mais tanta certeza, né? Então, vai apresentar esse desafio. Aí, a segunda pergunta aqui, que é nesse caso só para eles, quem que tá narrando. E nesse caso, então, o narrador é o personagem, é o tal do engineer que narra a história. Então, isso também é um desafio diferente. Quando é um narrador em terceira pessoa, né, onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Neste caso,
ele só sabe o que ele mesmo vai contando. Na verdade, há um narrador em terceira pessoa, mas é como que ele conta assim. Então, o engenheiro disse. E aí, o mistério todo é narrado pelo personagem. Não é que é um narrador em primeira pessoa, na verdade, né? Mas a pergunta é quem que tá narrando a história e não o conto em si. Talvez agora falando com vocês, penso que talvez seja melhor melhorar essa pergunta aqui, né? Ela pode levar a essa interpretação de que é um narrador em primeira pessoa, não é. Mas quem conta a história, em vez de narrar, talvez who is telling the story, né? Bom, enfim, a ideia é que é um desafio colocado diferente para esses alunos com mais experiência. E daí depois as perguntas são as mesmas. Vai na descrição dos personagens e na descrição do setting. Agora, olha lá, na descrição dos personagens se pede mais alguma coisa, coloca-se uma restrição. No do standard, né, você descreve os personagens, o que você conseguir descrever. Aqui, eu necessariamente quero que você use algum tipo de descrição física e algum tipo de descrição relacionada à vida dele, personalidade, fez isso, fez aquilo. Então, estes exemplos que eu tô dando aqui para vocês, justamente são para mostrar que a gente pode dar a mesma atividade com o mesmo propósito, né? Lembrando nos objetivos que conseguir e desenvolver essas estratégias, esses procedimentos para a leitura em língua estrangeira, que são todos esses que vocês colocaram lá, levantar conhecimentos prévios, fazer inferência de significado pelo contexto, localizar, né, o gênero, o portador, então com isso já também levantar hipóteses e etc. É isso que se quer que eles aprendam, este é o objetivo. Quando este objetivo, ficou mais fácil de fazer adequações para os diferentes grupos de alunos, né? Então, se prepara a mesma atividade com pequenas diferenças que acabam atendendo, então, ou propondo desafios adequados para cada um dos grupos de alunos. Bom, agora em seguida eu vou colocar para vocês um vídeo que é a gravação de um momento desse mesmo projeto, em que esses alunos, então, mais para frente, né, teve essa atividade, teve todas as outras que estão descritas aí no documento do AVA, e aí tem um momento em que eles, então, compram um livro para ler e depois eles vão recomendar para os colegas e trocar, como também está aí descrito. A gente fez uma filmagem deste momento da compra, e aí é interessante para ver isso, eles monta-se uma livraria na própria escola. Se alguém tiver a possibilidade de levar os seus alunos de verdade na livraria, melhor ainda, né? Eu sei que isso implica em uma logística aí bem difícil, mas às vezes se consegue. Então, se conseguir, é legal. Agora, aqui nesse caso, o que a gente fez? A livreira veio para a escola e montou ali nos espaços designados para isso, expôs todos os livros, os alunos então circulavam e escolhiam com os critérios que eles tinham sido desenvolvido no curso e tal. E tudo acontecia em inglês. E aí a filmagem, vocês vão poder ver que foram selecionados alunos dos diferentes tipos de alunos, né? Aqueles que estão dando conta dentro do esperado, aqueles que a gente percebe que precisam um pouquinho mais de ajuda, mas eles ainda assim conseguem fazer essa sua escolha, e outros que já se percebe que precisam de mais desafio. E eu quero que vocês então percebam como as professoras estão ali do lado circulando entre os alunos, eles escolhem o que eles querem, mas as professoras estão acompanhando, então, às vezes elas recomendam, às vezes eles perguntam para elas, às vezes elas dão sugestões, ou seja, a gente está monitorando essa escolha dos alunos para que ela de fato seja adequada para eles, tá? Bom, e aí com isso eu encerro esse vídeo aqui que a gente comentou sobre essa questão dos objetivos e de como eles, de fato, são a resposta para a nossa pergunta, né? Como que a gente lida com essa heterogeneidade. E a gente falou bastante aqui nesses vídeos sobre esse conceito de competência linguística. Então, a seguir, ainda no segundo bloco, a gente tem um pequeno texto que é um resumo dessa ideia de competência linguística, e a gente tem uma pasta com atividades para atividades não, textos para quem quer, desculpa,
tem aí uma pasta com mais textos, né, para quem quer saber mais. A ideia, quando a gente fala assim, para quem quer, dá sempre aquela sensação, pô, não é que eu não quero, é que às vezes não dá tempo, eu sei. Então, essas coisas não são para a leitura necessária para dar conta das atividades do curso, mas são contribuições para esse nosso tema. Então é interessante quem quiser, né, salvar para depois ler mais tarde. É sempre interessante isso, às vezes surge de novo, deixa eu pensar mais um pouco sobre o assunto. Então são mais algumas referências que a gente coloca aí para vocês no curso. E aí, em seguida, tem o fórum de fechamento desse segundo bloco, que eu já vi que algumas pessoas já começaram a entrar, em onde ele coloca justamente essas conclusões que foram tiradas a partir de tudo que a gente fez até agora, e também é um novo espaço para dúvidas. Se por acaso tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, esse é o espaço. Nesse fórum eu vou pedir bastante para vocês fazerem aquela coisa que a gente chama de fato interação entre todos do grupo. Muitas vezes alguém coloca uma pergunta, depois você vai lá e põe a mesma pergunta. Tenta dar uma lida e ver se, é mesmo. E aí eu vou eventualmente ampliar a pergunta, ou até, o que eu gostaria muito de convidar vocês a fazer, responder. Respondam as perguntas dos colegas. Então, esse segundo fórum é o momento da gente, de fato, fazer um debate entre nós todos, que vai concluir, né, com todas as ideias que foram apresentadas até agora. O terceiro bloco, que é o de finalização do curso, aí ele vai ser mais um para um. Vou ser eu com cada um de vocês. Vocês vão fazer uma análise da sua própria prática. Então, essa é a última vez que a gente tem para fazer coisas juntos, tá? Então, obrigada por tudo até agora e encontro com vocês no fórum.